Apocalipse, capítulo de número 3. Apocalipse, capítulo de número 3. Apocalipse, capítulo de número 3. Nós vamos ler do verso 1 até o verso de número 6. Apocalipse, capítulo de número 3, do verso 1 ao verso 6. Todos acharam, amém? Então vamos ler. Ao anjo da igreja em Sardes, escreve: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te, porquanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Tens, contudo, em Sardes, umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Vamos orar? Maravilhoso Senhor, nós estamos diante da Tua Sagrada Escritura e pedimos, Pai, neste momento que Teu Espírito Santo ilumine a todos nós e a todos os irmãos, ó Deus, que também estamos acompanhando por essa transmissão, que o Senhor possa falar graciosamente, Senhor, ao nosso coração, explanando, Senhor, a Tua palavra, a fim de que venhamos a compreendê-la, entender, Senhor, a Tua verdade, e que por ela, ó Deus, sejamos edificados e transformados. Senhor, em nome de Cristo, ó Deus, eu te peço, que o Senhor, ó Deus, possa abençoar-nos nesta hora, iluminando, Senhor, e trazendo cada mente cativa a Ti, tirando todo e qualquer impedimento, Senhor, ou toda e qualquer distração da nossa mente em relação à Tua palavra. Fale conosco, meu Senhor, e edifica-nos, ó Deus, pois queremos ouvir a Tua voz. Ó Senhor, concede-me graça e sabedoria nesta hora, e fale, ó Deus, ao Teu povo, para que todos nós, ó Deus, sejamos edificados em nome de Jesus Cristo. Amém. Louvado seja Deus. Irmãos, estamos mais uma vez diante de uma das mensagens à igreja, às 7 igrejas do Apocalipse, e como nós já anunciamos outrora, para você que está nos visitando esta noite, tá bom? Nós temos uma série de pregações em Apocalipse, que está no nosso canal no YouTube, é a SEV-PM. Você pode procurar lá, a SEV-PM, você vai encontrar as outras pregações das outras igrejas, tá bom? Começando logo pelo capítulo 1, que foi o que Deus inspirou-me para poder transmitir à igreja, de acordo com o seguinte panorama. Visto que Jesus veio, e Ele encarnou, e Ele viveu toda a lei, cumprindo-a por nós, e entregou a sua vida para morrer pelos nossos pecados. Depois que Ele foi morto, sepultado, ressuscitou o 3º dia, subiu aos céus, está à destra de Deus. O que é que agora Ele espera da sua igreja? Aí então nós vemos no livro de Atos a continuidade da missão que Ele entregou à sua igreja, de proclamar o Evangelho a toda criatura, até os confins da terra, para que todo aquele que possa ouvir esta mensagem e crer nela seja salvo, receba ou tenha a vida eterna. E após isto acontecer, e
agregando os irmãos que foram convertidos em igrejas ou comunidades locais, igrejas situadas em cidades em diversos lugares espalhados por aquele mundo antigo, tá? Ele desejou que cada um pudesse perseverar na sua palavra ou na sua doutrina. Só que, como já se passaram alguns anos nessa época, em que dos apóstolos todos, só quem estava vivo era o apóstolo João, por conta do decreto do próprio Cristo acerca de que ele deveria estar ali para receber a última revelação para a sua igreja, que é o livro de Apocalipse. Ele tenciona então que a igreja fique atenta ao que pode acontecer com ela e também o que ele espera de sua igreja. Então, Deus, o Pai, dar a última revelação a Jesus Cristo, o Filho. Jesus Cristo transmite isso a um anjo e o anjo transmite a João. E João, ele é ordenado ao que vê e escrever as coisas que ele está vendo, as que são e as que hão de vir. E o que nós estamos falando são as coisas que são. As que hão de vir, tá bom? Começa a partir do capítulo de número 4. Então o livro do Apocalipse é dividido assim, tá? João está recebendo a informação do anjo, tendo visões, e é ordenado a ele escrever as coisas que viste, que são e as que hão de acontecer depois destas. E o que está acontecendo na igreja do Senhor Jesus Cristo na época é descrito nessas 7 cartas do Apocalipse. E essas 7 igrejas, o número 7 aparece bastante no livro de Apocalipse, mostrando a plenitude ou a completude de tudo, representam todas as igrejas do Senhor Jesus Cristo. E em cada cidade havia uma cultura eclesiástica de cada igreja, e essas igrejas então foram instruídas pelo Senhor a não deixarem se contaminar com as coisas que estavam acontecendo à sua volta. Então em cada uma delas o Senhor, que é o Senhor da igreja, que tem as 7 estrelas e os 7 candelabros, que é o Senhor da igreja e também é o Senhor dos pastores das igrejas, dos anjos das igrejas, ele então conhece cada uma delas, ele conhece também nós aqui, ele conhece a nossa igreja, ele vê tudo que está acontecendo aqui, ele conhece as nossas obras todas, as obras de cada uma que ele conhece. E aí então o Senhor escreve e ele exorta aqueles que estão pecando dentro da igreja a se arrependerem. Caso contrário, vão sofrer o juízo dele. Ele entrará com o seu julgamento. E na última carta que nós lemos, a carta a Tiatira, nós percebemos que o Senhor, ele diz que ele matará aqueles que não se arrependerem da imoralidade e da prostituição. Então já imaginou alguém dentro da igreja, como sendo cristão, vivendo na imoralidade sexual ou na prostituição e achando que é crente, que vai para o céu, que vai morar com o Senhor? Pronto, na carta de Tiatira, o Senhor Jesus diz que ele conhece quem está fazendo isso e que ele vai matar essa pessoa não vai entrar no céu. É sério isso, não é? Pronto, essa é a mensagem em si, para a igreja do Senhor Jesus Cristo espalhada sobre a terra. E todas as igrejas deveriam ler estas cartas, para olhar para si próprio, ter um raio-x de si mesmo, e assim então procurar viver de acordo com a vontade do Senhor Jesus Cristo. E agora então nós estamos na igreja de Sardes. Depois de Sardes ainda falta Filadélfia e por fim Laodiceia, que será a última igreja a ser tratada neste aspecto aqui. Bem, pensando na igreja de Sardes, ele começa então com a mensagem ao anjo da igreja em Sardes. Você já sabe que quando ele fala ao anjo, ele está falando ao líder da igreja, ao pastor. É como se o Senhor Jesus Cristo usasse o apóstolo João para escrever uma carta, né? Informasse ao anjo, para o anjo falar para ele, para escrever uma carta e mandar para mim. Ao anjo da igreja, a ação evangélica do presidente Médici escreve. Tá bom? Como se fosse assim. Aí ele diz, estas coisas, ou o que ele vai dizer, estas coisas diz
aquele que tem os 7 espíritos e as 7 estrelas. Quando você vê o número 7, já tem ideia de que é plenitude. Quando ele fala 7 espíritos, significa a plenitude do Espírito Santo. Significa que ele tem uma onisciência e o conhecimento completo e pleno de tudo. Não há nada que alguém possa esconder de Cristo. Ele vê tudo. Ele vê como anda a tua alma, como anda a tua vida, o que você faz de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Ao dormir, Ele vê o que os teus pensamentos pensam. Ele conhece ainda a palavra que ainda não foi formada na tua boca. Ele conhece tudo. Ele vê tudo. Ele vê mais do que, como eu falei em quarta-feira passada, do que tomografia ou ressonância, que sai fatiando o ser humano todinho para ver com detalhes o interior de como anda o nosso corpo. Ele vê tudo, ele conhece tudo, ele sonda tudo, ele observa as motivações do coração. E não há nada que ninguém possa esconder dele. Qualquer um pode esconder alguma coisa de mim, ou de outro irmão, ou até do seu próprio familiar dentro de casa, mas não esconde de Jesus Cristo. Ele tudo vê. Oh, glória a Deus. Irmãos, isso é para assustar, e é para assustar, como também é para alegrar. Para assustar aqueles que têm alguma coisa que sabe que em si mesmo é errado. Então assusta. Por quê? Porque ele vê. E quando ele vê, ele vai julgar você por conta disso. Então isso realmente é de meter medo. É de chocar o nosso pensamento. Como a gente pode esconder alguma coisa do nosso Senhor Jesus Cristo? Não há possibilidade nenhuma. Então é para você realmente ficar com medo. Então quando você pensa mal, ou quando você fala mal de alguém, ou quando você fala mal da igreja, ele vê. Ele vê. E ele vai retribuir a cada um conforme as suas obras. O interessante da palavra de Deus, de que o julgamento dele é tão justo, é tão correto, que naquele grande dia, nenhum de nós vai poder dizer uma palavra sequer, porque ele vai trazer a juízo as obras, as palavras e os pensamentos. Tudo ele vai trazer. É como se ele pegasse e colocasse tudo num telão, tudo o que a gente faz, o que a gente fala e o que a gente pensa. E ele vai dizer assim, ó, aqui, você é isso aqui, tudo. O que você fez, o que você falou e o que você pensou. Alguém pode abrir a boca e dizer, Senhor, foi por causa do outro. De maneira nenhuma. De forma alguma. Porque você é responsabilizado pelos seus próprios pecados e não pelo pecado dos outros. Os outros vão responder por eles. Você vai responder pelos seus pecados, pelos seus pensamentos, pelas suas palavras. Ele é justo. E é isso que ele está dizendo aqui à igreja de Sardes. Eu conheço, aquele que tem 7 espíritos, conhece. Ele também diz que é aquele que tem as 7 estrelas. Essas 7 estrelas são os anjos da igreja. Ou seja, são os pastores que ele mesmo coloca em suas igrejas. Então, nas igrejas do Senhor Jesus Cristo, a pessoa não é pastor porque quer ser pastor, ou a pessoa que é pastor porque herdou o cargo de outro, não. Nas igrejas verdadeiras do Senhor Jesus Cristo, é ele que coloca o pastor que ele quer. E quando o pastor não está andando direito, ele tira. Ele faz ele cair, faz ele perder a posição, ele tira ele de lá, porque eles não estão honrando o privilégio de ter sido vocacionado pelo Senhor para tomar conta das ovelhas do Senhor Jesus Cristo, para ensinar a verdade. E como uma mensagem que eu recebi hoje da irmã Poliana, algo gracioso sobre essa função de ser mestre, de ser professor, pastor mestre, alguém que ensina a verdade de Deus. O texto fala de Efésios capítulo 4, verso 11 em diante, que diz que quando Jesus ele subiu e desceu, ele deu
ele deu dons aos homens, e aí a uns ele concedeu serem pastores e mestres. O Senhor Jesus é quem concede ao ser humano ser pastor e mestre. E ele diz que a que ele concedeu essa dádiva de ser pastor e mestre, é para o aperfeiçoamento dos santos, de vocês, para que vocês exerçam o ministério que ele tem com vocês. Então a função do pastor é ensinar a verdade, para que vocês, aprendendo a verdade, vivam aquilo que o Senhor deseja que vocês vivam para a glória dele. Nós não estamos aqui, irmãos, para massagear ego de ninguém. Nós não estamos aqui de forma alguma para tentar entreter você, alegrando o seu coração com gracejos e outras coisas, não. Nós temos a responsabilidade de receber do Senhor a verdade da sua palavra e transmitir para vocês, para que vocês vivam de modo digno daquele que salvou a alma de vocês do inferno. É isso que o pastor então deve fazer, e não ficar com entretenimento e fazendo isso ou fazendo aquilo, ou enchendo a igreja de eventos e outras coisas mais, para que vocês se sintam bem, e dizendo aqui é uma bênção e etc. Não, o mais importante de tudo é Cristo em vós, é que Cristo habite ricamente em cada um de vocês, é que cada um de vocês reflitam Jesus de tal maneira, que o mundo possa ver Cristo, quando vocês estiverem indo e vindo na vida de vocês. Amém. É isso, tá bom? Que é a grande missão de um pastor. E é isso que Jesus está dizendo aqui. As 7 estrelas são minhas. Foi eu que coloquei lá, e sou eu que posso tirar, e sou eu que posso fazer alguma coisa com elas. Eu sou o Senhor desses anjos da igreja. Louvado seja o Senhor. E aí então ele vai e começa a sua explanação. Eu conheço as tuas obras. Essa expressão, irmãos, é forte demais. Conhecer é ter intimidade, é ter a exata ciência de tudo que nós estamos fazendo, do que a igreja faz. Eu conheço as tuas obras. Aí, irmãos, não vem coisa boa em Sardes, tá bom? E aí ele vai dizer, tá bom, que você tem nome de que vives, mas está morto. Como pode ser isso, né? Tem nome de que está vivo, mas está morto. Como é isso? Bem, pela própria sentença nós já compreendemos, tá? Que é alguém que aparenta ser alguma coisa, mas não é. Me lembrei até de uma propaganda de um produto chamado Denorex. Alguém lembra desse nome? Que a frase era justamente essa: parece, mas não é. Denorex. Pronto. Os crentes Denorex. Parece que está vivo, mas não está vivo. Está morto. Tá bom? Está morto. Parece que está vivo, mas está morto. É o crente Denorex. Bem, olhando então para isso, vamos tentar, tá bom, encontrar aquilo que o Senhor deseja revelar por meio disto. Bem, isso é a mesma coisa de alguém se autodenominar cristão, mas não vive como um cristão. Tá bom? Não tem afeição por Cristo, não ama a Jesus, é um religioso. Ele vem para a igreja, mas ele abraça também algumas coisas mundanas, porque logo a seguir o texto vai falar sobre isso. Então é alguém que é assim, ele tem o título de crente, é o cristão nominal, tem o nome de que é crente, mas no seu interior e na sua vida, na sua vivência, na sua prática cotidiana, ele não é um cristão. Não é um cristão. E aí vamos pensar em algumas coisas que podem suceder, não é? É mister
que todo aquele que teve um encontro real com o Senhor Jesus Cristo tenha sua vida transformada por esse Cristo. E por quê? Não é? Porque quem confessa Jesus como Senhor e Salvador, o que acontece com ele? Ele passa a ser nova criatura, as coisas velhas passaram, e eis que tudo se fez novo. Aí as bênçãos espirituais derramadas sobre a vida dessa pessoa. Então, se essa pessoa tinha pecado, todos os pecados são perdoados. Tudo foi pago por Jesus. Agora ele foi reconciliado com Deus. E ele recebe também o poder de ser chamado Filho de Deus. Assim. Também diz que o Espírito de Deus passa a vir fazer morada nele. E que esse Espírito é deixado em nós para nos ensinar a verdade, ou nos guiar no caminho que nós devemos andar. Então, quem é um cristão genuíno, que recebeu Jesus como Senhor e Salvador, ele recebe em si o Espírito Santo, e esse Espírito Santo vai inclinar ele para as coisas de Deus, vai abrir o entendimento dele, vai iluminar a mente dele, para ele entender os mandamentos de Deus. Ele vai ter afeição por Deus, ele vai desejar ter comunhão com Deus, ele vai desejar servir a Deus, ele vai desejar conhecer esta palavra, ele não vai se separar dela, ele vai ter uma afeição tão grande por essa escritura, porque a escritura revela a vontade de Deus, que ele vai desejar ler e meditar nela cotidianamente. Ele também vai ter uma comunhão com Deus por meio da oração, e o próprio Espírito vai inclinar ele a isso, para que ele possa ser alguém que experimente a realidade de Deus, porque o nosso Deus, ele é um Deus vivo, ele não é um Deus morto, ele não é como uma estátua que está lá com os pés e as mãos imóveis, os seus ouvidos não podem ouvir, os seus olhos não podem ver. Não, o nosso Deus é um Deus pessoal, vivo, que se relaciona conosco, que vem ter conosco, que visita-nos, e que de noite ele entra na nossa mente e nos ensina. O nosso Deus traz experiências reais para nós, para que venhamos a experimentar a sua sublimidade, a sua magnificência, a sua grandeza. E aí quem tem essas experiências sabe quem é Deus, e tem em si o testemunho de que realmente é um crente genuíno. Mas se você não tem afeição pela palavra, se você não deseja realmente aprender dela, estudar ela, conhecer esse Deus que é revelado na sua Sagrada Escritura, como é que você é um cristão? Quando você é alcançado pelo Senhor, a própria palavra diz que Ele pega você e insere no corpo dEle, que é a igreja, para que você faça parte dela, e a partir de então você tenha comunhão com os santos, a fim de que nós possamos proporcionar crescimento para nós mesmos. Aí se você não tem afeição pela igreja do Senhor Jesus Cristo, como você é um cristão? Se você não deseja estar junto, se você não ora junto, se você não busca o Senhor, se você não tem experiências espirituais com Deus, como você é um cristão? Você só tem nome de cristão. Você está morto e não está sabendo que está morto. E tem muita gente enganada com isso. E mais, irmãos, existe uma gama de igrejas e de falsos mestres, falsos pastores, falsos apóstolos, ensinando um monte de coisa, porque aprenderam pelo intelecto e a consciência, a inteligência, o conhecimento que Deus deu, de ler a palavra e ver o sentido que elas têm, e simplesmente ensinam doutrinas falsas e de demônios, e uma multidão segue atrás. Aí nós estamos vendo um rebuliço grande nesse Brasil, e aí fica aquela interrogação bem grande: como é que a igreja evangélica disse que a igreja evangélica, ela cresce a cada ano em nosso país, e nós não vemos mudança de vida nesta nação? Como pode isso? É porque tem um monte de cristão, que tem o nome de cristão, mas não vive
o cristianismo. Aí o que a gente ouve, eu acho que vocês já ouviram por aí. Você chega num estabelecimento, aí tem alguém comentando, olha, deixa eu dizer uma coisa para você, a pior raça de cliente é crente. Vocês já ouviram em algum lugar isso? Não é triste um negócio desse? É triste ou não é um negócio desse? Aí você, eita, se eu abrir a boca aqui para dizer que sou crente, eu vou apanhar. Por quê? Por que isso acontece? Porque teve alguém que se diz crente, que foi lá, comprou e não pagou, deu um cano, fez alguma coisa de errada. Isso é mau testemunho. Isso é alguém que não vive o cristianismo. Aí essa pessoa tem nome de crente, mas não é crente. Não é crente. Não existe, irmão, crente fora da igreja. Porque se é crente, o próprio Senhor insere ele na igreja. Então aquele que está fora da igreja não é crente, embora que ele diga, sou crente. E alguns aí também que estão desviados dizem, eu fui crente. Não é mais. Precisa se arrepender e voltar, crer no Senhor Jesus Cristo e viver de modo digno de Cristo, para ser crente. Então tem um monte de gente assim. E tem gente assim, tão grave que a situação é, que às vezes nós encontramos um casal crente, aí, ou um ou outro, ou a esposa ou o marido, tá bom? Veio para a igreja, chega aqui, dá glória a Deus, acha bom demais, está em nosso meio, bate palma, ou glória, aleluia, mas quando chega em casa, irmãos, aí a peia começa, aí é briga de um lado, briga do outro, um pega a vassoura e diz, não venha não, que eu jogo o vaso em cima de você. Aí o outro começa a chamar, maldizer, a dizer palavrão. Isso é crente, irmão? Mas Jesus está dizendo isso aqui. Você tem aparência que vive, mas você está morto. Você não é crente. Você está morto. Porque um crente não age dessa maneira. Um crente anda em novidade de vida. Ele é transformado pela palavra vivificadora do seu Jesus. E ele deseja amar a Cristo e honrar a Cristo pela salvação que ele concedeu a você. Então a gente precisa atentar para estas coisas, tá? Nós não podemos dizer que somos cristãos e estamos andando de modo indigno de um cristão. Nós não somos cristãos. Não diga que você é cristão. E vocês têm a ousadia de dizer para o outro também. Tenham coragem de confrontar os outros, tá bom? Para que eles se arrependam dos seus pecados, assim como Cristo está dizendo aqui. Cristo está mandando uma carta para a igreja toda. Para a igreja toda, Ele está mandando uma carta para a igreja toda, para todo mundo ter ciência. E mais, essa carta não é só para ser lida em Sardes, é para ser lida em todas as igrejas. É para ser lida em Tiatira, em Esmirna, é para ser lida em Pérgamo, é para ser lida em Filadélfia, em Laodiceia, em Éfeso, é para ser lida em todas elas, para que todo mundo tenha conhecimento disso que Ele está revelando aqui. Para que todo crente tenha noção. Tenha noção. Não diga que é crente você andando todo errado, não. Arrependa-se e viva de modo digno do Senhor Jesus Cristo. Aí você é crente. Aí você realmente é um cristão que realmente honra a obra que Deus fez, salvando a sua alma do inferno. É isso que ele diz, tá bom? E aí o que ele exorta quando ele fala sobre isso? Sim, aí eu posso dar outros exemplos também. Veio aqui a minha memória agora a questão da mentira, tá bom? Crente não anda mentindo, não. Então vocês jovens que estão aqui, vocês não podem estar mentindo para o pai de vocês dizendo que eu sou crente. Tu é crente de onde? Lá da São José do Presidente Médici, do pastor Hamilton. É. Então não tem vergonha não de estar mentindo, não? Misericórdia, irmãos. Tem nome que vives, mas está morto. É grave isso. Mas se Deus está fazendo nos ouvir estas coisas, é porque Ele deseja realmente consertar a nossa vida. Então, se alguém em nosso meio, tá bom, precisa consertar, o dia é hoje. Ele marcou essa hora com você hoje. Ele está tendo uma audiência com você e você está sabendo que Ele está falando com você. Aí ele diz o seguinte: ele, ser vigilante, consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Olha só
a palavra de Cristo. Seja vigilante, vigie, fique atento, perceba, e mais, consolida o resto que estava para morrer. Quer dizer que a igreja estava praticamente morta. Eu falei sobre esta questão da igreja morrer, como é séria. E olha, irmãos, que isso foi escrito no primeiro século. E lá do outro lado do nosso planeta, houve um avivamento em que Deus fundou grandes igrejas, templos suntuosos. Ainda hoje pela manhã, foi postado no Instagram, o pastor Renato Vargens colocou no Instagram dele, as igrejas que morreram, grandes igrejas, templos, que foram levantados no cristianismo, cristão, que hoje, de um lado é uma farmácia, e do outro é uma loja de souvenir, não é mais igreja, fechou a igreja, morreu a igreja. E por que isso acontece? Acontece por estas coisas, ou pela falta do primeiro amor, que lá em Éfeso foi chamado a atenção. Então, quando isso acontece, o próprio Cristo, ele faz a igreja morrer, ele fecha a igreja, porque a igreja não está vivendo aquilo que ele deseja que a igreja viva. Então, quando a igreja não vive de acordo com os preceitos do seu Senhor, ele fecha a igreja. E aí nós vemos, irmãos, o desastre que é no outro lado do nosso planeta, onde todo um país foi avivado pela palavra de Cristo, e agora a gente tem que evangelizar de novo, porque eles simplesmente se perderam ao longo dos anos. Se perderam, por que se perderam? Porque se desviaram, porque não cumpriram os propósitos do Senhor, porque não atentaram para o chamado de Deus. Eles deveriam estar lendo essas cartas o tempo inteiro, e se arrependendo das suas más obras, e não deixando o mundo entrar dentro da igreja. Agora, o que a gente vê hoje, irmãos, quando a gente abre o computador, vai para o YouTube, ou se não você vê um relance assim no Instagram, o que você vê é umas igrejas cheias de efeito, de luz, de câmerização, de escuridade, de jogo de luz, aquela fumaça, gelo seco, branco, rosa, não sei de que cor, e etc e tal, tudo isso dentro das igrejas. Aí você vai, e agora estão fazendo eventos, aí os eventos cristãos, congresso de mulheres tal, aí tem a loja de tal, passe lá, aí a loja de tal, perfume, passa lá, e aí é tudo promovendo uns aos outros. E onde é que está Cristo nisso? Porque a igreja não foi feita para isso. A igreja foi feita para adorar ao Senhor. A igreja foi feita para exaltar o Deus Altíssimo. A igreja foi chamada para dar testemunho desse Cristo, para evangelizar, para proclamar salvação aos pecadores. A igreja foi chamada para isso. E não para promover festas e entretenimentos. Aí está lá todo mundo se exibindo, as mulheres tudo no seu glamour, passando blush e outras coisas mais para ficar mais bela, fazendo cirurgias plásticas para ficar novinha em folha. Daqui a pouco vai-se embora e acabou-se. E talvez não entre nem no céu, porque estão se desviando do propósito que Deus estabeleceu para a sua igreja. Então ele pede ao anjo da igreja: seja vigilante e consolide aqueles que estão quase morrendo, chame estes, vivifique eles, ensine a verdade a estes, não deixe que eles pereçam, porque outros já morreram, e não tem como mais vivificá-los. Por quê? Porque já apostataram, já foram embora, e o texto de Hebreus diz que é impossível renová-los novamente, é impossível, não tem como mais, estão perdidos. Também vi um post, hoje também, que falava sobre 3 coisas que Deus não perdoa. Um é a blasfêmia contra o Espírito Santo, é atribuir as obras do Espírito Santo a Satanás, ele não perdoa. 2, ele não perdoa quem não perdoa. O texto bíblico diz isso nos evangelhos,
Quando Jesus ensina no Sermão do Monte, ensina a oração do Pai Nosso em Lucas 11, ele diz: se vocês não perdoarem, eu também não vou perdoar vocês. O texto diz isso. E o terceiro é a questão da apostasia, que está em Hebreus capítulo 6. É impossível novamente renová-los. Não dá. Eles que estiveram junto conosco, que provaram os dons celestiais, que viram a glória do nosso Senhor, as revelações, as profecias, os dons do Espírito, e agora simplesmente jogaram tudo para trás, e não querem mais saber do Senhor, então esses também é impossível renová-los, não há perdão para estes, diz a palavra. E aí o Senhor então, ele exorta o anjo da igreja a ser vigilante e consolidar o restante que estava para morrer, aquele remanescente. Em toda igreja tem um remanescente, e é interessante, é aqueles que são do Senhor Jesus Cristo, e querem que a coisa ande direito, e que ele olha assim para a igreja e se entristece, chora, em ver a igreja desviada, em ver aquele povo dando lugar ao mundo e à carne, aquele povo que fica bailando, dançando e somente festeja e etc e tal. Eles: cadê o povo que vai morar no céu? E esse chora. Esse aí que está morrendo, eles consolidam estes, não deixes que ele assim, é o meu remanescente, são eles que estão clamando ante a mim, para que eu possa trazer um avivamento sobre vocês, transformar a vida da igreja. Ele diz para consolidar estes, tá bom? Porque ele não tem achado íntegras as obras na presença do meu Deus. E aí no verso 3, vem a questão do lembra-te. Olha o lembra-te aqui. O lembra-te. E aí esse lembra-te vai apontar para alguma coisa do passado. Eles: lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te. Aí aqui pode se incluir ensino, doutrina, que foi recebido pelos apóstolos, pelo próprio Cristo, que passou os ensinos para os apóstolos passaram para as igrejas. Lembra-te do que você tem aprendido e tem recebido, como também lembra-te do Espírito Santo que você recebeu, lembra-te dele, porque ele não tem achado íntegras as tuas obras, e guarda-o e arrepende-te, porque se você não vigiar, então eu virei como ladrão. E essa expressão, virei como ladrão, significa que ele vem no de repente, tá bom? Ele não vai avisar não, não é que ele vem roubar não, é que ele vem sem avisar, e você não conhecerá de modo algum em que hora eu virei contra ti, não é a teu favor não, não é para auxiliar não, eu venho contra você. A gente nunca tinha pensado em nosso meio, de ouvirmos palavras como essa do nosso Senhor Jesus Cristo, de Ele mesmo se impor contra a igreja, porque é isso que o texto está dizendo: eu venho contra vocês, do jeito que vocês estão vendo, eu venho contra vocês, eu não quero vocês, não conheço vocês, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Ele diz isso, tá? Ele diz isso. Então ele diz que virá de repente, ele vem contra ti. No entanto, no verso 4, ele vai lembrar de algumas pessoas. Eles têm, contudo, em Sardes, umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. Então, no meio da igreja, tem alguns que resolveram não se contaminar. Aí a gente precisa entender essa expressão, contaminar as suas vestes, ou as suas vestiduras, tá? Contaminar as vestes tem a ver com praticar pecado, imoralidades. No texto do profeta Zacarias, o diabo, ele vem diante de Deus acusar o sumo sacerdote Josué, porque o sumo sacerdote estava com suas roupas sujas, ele havia transgredido mandamentos do Senhor, ele havia pecado diante de Deus, e o diabo veio diante do trono do Senhor acusar ele,
Josué, o sumo sacerdote. O sumo sacerdote é a pessoa escolhida por Deus, na época do Velho Testamento, para fazer a mediação entre o povo e o Senhor, para ofertar os sacrifícios do povo, para apresentar as ofertas do povo, para rogar a Deus o perdão sobre o povo, e Deus assim receberia as ofertas e depois perdoava o povo. E ele deveria ser um homem santo e íntegro, o mais excelente de todos os homens servindo diante do trono de Deus. No entanto, ele estava com suas vestes sujas. E o diabo veio acusar ele diante de Deus. Deus teve misericórdia dele e ordenou aos anjos que lavassem as vestes de Josué e que ele vigiasse para não cometer de novo transgressões. E aqui então, essa expressão representa isso. Representa coisas, atos que cristãos ou crentes da igreja estavam fazendo, que eram contrárias à vontade de Deus, estavam cometendo pecado. E aí contaminaram suas vestes. E por isso que as obras dessas pessoas não estavam sendo íntegras diante de Deus. E a gente precisa levar isso a sério nos dias de hoje. Hoje, há uma libertinagem muito grande em nosso meio. As escolas estão carregadas de pornografia e de palavrão. Se vocês conversarem com os vossos filhos, vocês vão saber detalhes. Tem adolescentes praticando relação sexual. Aí você imagine adolescentes, crentes, que deveriam ser castos, manter sua virgindade até o casamento, porque esta é a vontade de Deus, é o mandamento do Senhor para os jovens. E ter cristão, adolescente e jovem, praticando relação sexual às escondidas, isso são obras que contaminam as vestes. E o Senhor vê, Ele sabe. Ele sabe se o jovem está no celular, na pornografia, no palavrão, fazendo parte de grupos, de escola, de colegas, que tudo que eles falam é uma podridão. E ele está lá no meio, compactuando com aquilo. Aí como pode o Senhor aceitar que você vem aqui em um culto, em um momento como esse, apresentar seu louvor e sua oferta de gratidão a Deus, com suas vestes contaminadas? Ele não recebe isso. Ele não recebe isso e ele se ira contra isso. Para a gente entender como é sério a exigência do nosso Deus em relação a uma vida santa, piedosa e íntegra diante dele, a gente precisa ter noção do que foi que Cristo fez quando deu a sua vida para nos salvar, irmãos. Você sabe o que é suportar a ira de Deus, de um Deus santo, contra o seu pecado? Você não sabe. Nós nunca saberemos. Mas foi isso que ele passou. Então ele não pode exigir nada menos do que sua vida inteira consagrada a ele. Porque não havia possibilidade nenhuma de salvação para você. Não existe nenhum meio pelo qual o homem possa ser salvo a não ser por meio de Jesus Cristo. Aí ele vem dar essa salvação graciosamente a você, e exige de você que você tome o jugo dele, e aprenda dele, e ande do modo de vida dele, porque se não for assim, ele também não aceita você. E a gente fazer o cristianismo, o nosso cristianismo, a nossa maneira, e achar que ele vai nos receber, nós andando desta forma, ou praticando essas imoralidades,
ou mentindo, ou usurpando, ou enganando os outros, ele não aceita estas coisas. De forma nenhuma ele aceita. De forma nenhuma ele aceita. Então, essas pessoas resolveram não contaminar-se com o pecado. Elas propuseram viver de modo digno do Senhor. Sabe aquilo que Daniel fez lá no capítulo 1, quando foi levado para a Babilônia? Ele resolveu não se contaminar com as iguarias do rei. Ele viveu honrando a Deus. E você olha o livro de Daniel inteiro e não encontra nada que desabone ele e aqueles 3 jovens. Porque eles resolveram não contaminar as suas vestes. E nós? E eu e você? Estamos aqui ouvindo esta palavra hoje. O que vamos fazer? Não é? E aí, se algum jovem cometeu a loucura de perder-se, está na hora de fechar, tá bom, a porta, a brecha que abriu, e conservar-se para casar, arrepender-se do que fez, e casar de modo digno diante do Senhor. Só ter relação sexual quando casar. Este é o propósito de Deus, para os jovens. Para todos os solteiros, enfim, sim, tá bom? Então, estes aí, eles são dignos, e eles vão andar com o Senhor com vestes brancas, vão estar junto do Rei da Glória, louvado seja Deus. E ele diz que o vencedor, tá bom? Ele será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Esse livro da vida é um livro que contém os registros de todos aqueles que vão para o céu. É o livro da vida, está lá em Apocalipse capítulo 20. Tá bom? Os que não estão lá não herdarão o reino dos céus, serão lançados no lago de fogo, junto com o diabo e os demônios, a segunda morte. Mas esse livro aqui, tá bom, contém o livro dos salvos, daquele que realmente Jesus salvou e comprou com o seu sangue. Ele diz que esses que andam com estas vestiduras brancas, ele não riscará o nome dele do livro da vida, mas confessará o nome deles diante do Pai. Já imaginou nós chegarmos naquele grande dia e o Senhor Jesus nos chamar e dizer: ó, aqui, Pai, este aqui é meu, e ele entregar-nos ao Senhor, apresentar-nos ao Todo-Poderoso. Aleluia, glória a Deus. É isso que nós devemos almejar nesse grande dia, de sermos assim o reino do Senhor para todos sempre. E aí nós precisamos conservar-nos, irmãos, santos e íntegros diante do Senhor. Louvado seja Deus por isso. E aí ele diz: eu vou confessar o nome dele diante do meu Pai, e também diante dos anjos que estarão lá. Os anjos terão conhecimento nosso também. E aí vem a exortação de que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E ultimamente, irmãos, Deus tem falado conosco. O seu Espírito tem se mostrado aqui, porque Ele deseja que você honre ao Senhor Jesus Cristo. Deseja que você seja um crente santo, irrepreensível, alguém que demonstre verdadeiro amor por Cristo, e que realmente entre de modo digno de um verdadeiro filho de Deus, que as pessoas possam olhar e ver a luz do Senhor, ou como disse o próprio Senhor no Sermão do Monte: vocês devem ser luz do mundo e sal da terra, e que vocês pratiquem obras, que os ímpios olhem para vocês e glorifiquem a Deus pelas vossas obras, por tudo que vocês fazem. E aí um crente, ele tem que ser sábio, tem que ser prudente, ele tem que ser manso, tem que ser cordato, ele também tem que ser verdadeiro e real, ele tem que saber argumentar e expor a verdade de Deus. Ele não pode ser alguém que perde-se nas palavras e nas atitudes, e que diz aos outros que é crente, mas com a vida mostra o contrário. Então é isso então que o Senhor Jesus exorta a igreja de Sardes. E eu nem falei sobre os detalhes desta igreja, mas o motivo pelo qual o Senhor sempre lhe coloca algumas palavrinhas quando está escrevendo a determinada igreja tem a ver com a própria localidade da igreja. A igreja de Sardes era chamada assim porque ela era dividida em duas. Havia uma cidade, uma fortaleza estabelecida em um monte chamado Timolo,
lá do outro lado do planeta, e esse monte é onde ela foi estabelecida como fortaleza. Só havia o lado sul que poderia chegar, tá bom? Teria que subir, aí chegava numa planície, depois subir de novo para chegar lá. E atrás dela, ao redor e atrás, eram desfiladeiros, penhascos, que ninguém poderia escalar, tá bom? E por isso mesmo não havia sentinelas na parte de trás da cidade, só na frente para defender a cidade. Até que, na época do reinado persa do rei Ciro, ele conquistou a cidade, mandando os seus soldados escalar o penhasco. Eles escalaram por trás, entraram na cidade, abriram os portões e conquistaram a cidade. E isso novamente aconteceu muito tempo depois, com Alexandre o Grande também. E havia uma outra parte da cidade que estava mais abaixo do monte, numa planície. Aí por isso que é chamado de Sardes, no plural, porque tinha 2 pedaços da cidade. Ela se situava mais ou menos a 50 quilômetros de Tiatira, ao sudoeste de Tiatira. E nela não havia essa idolatria tão grande que havia nas outras igrejas, mas havia uma grande comunidade judaica. E o sistema religioso de lá era mais naturalista. O que é esse negócio naturalista? Esse negócio que o povo crê na fertilidade, no ciclo da natureza, essas coisas, tá bom? Aí vocês já viram por aí, lojas de incenso, né? O perfume para agradar o ambiente de casa, trazer paz. Olha, irmão, quem traz paz é Jesus Cristo, tá bom? Não é fumaça, não é queima de nada e essas coisas, não. É só Jesus que traz paz. Mas havia esse negócio lá, tá bom? Aí os crentes estavam começando a se misturar com esse negócio, acreditar nisso. É parecido com o crente da Universal, não tem a rosa, o tapete, a vassoura ungida, que inventaram aí de tudo quanto é jeito e o pessoal compra, a água do Rio Jordão, ou a água lá de Israel, sei lá, que alguém quer colocar dentro de sua casa e aspergir lá dentro para trazer bons fluidos e etc e tal. Tinha alguém até vendendo a miniatura da Arca da Aliança, para colocar na sua casa, para que a presença de Deus fosse para lá. Irmãos, quem traz Deus para nós é Jesus Cristo. Somente Jesus traz Deus para nós. Ele é quem é o mediador dessa aliança, somente Cristo. Então essa comunidade judaica começou a espalhar esse negócio e também os crentes começaram a abraçar essas ideias. E não tem uns crentes que pensam assim também, né? Não sei se algum crente aqui ainda se benze. Misericórdia se isso acontecer, irmãos. Tá bom? Ou quando na hora de dificuldade, oh minha Nossa Senhora. Também. Não, irmãos, tem que chamar por Jesus. Nós somos crentes, né? Nós temos que parar com esse sincretismo todo em nosso meio e pensar nessa simpatia todas que o povo quer implantar sobre nós. Deus nos libertou de todas estas coisas por meio de Jesus Cristo, seu Filho, tá bom? Eu antes era uma pessoa que acreditava nisso, quando eu não tinha Jesus. Eu andava com uma figa, eu botava um crucifixo no pescoço, e ele era preto, era um terço. Ele era preto, tá bom, com as cordas brancas ficaram pretas de tanto eu usar, achando que isso me ia livrar do mal. E não tem gente que pensa assim? De vez em quando você encontra um carro com um crucifixo no espelhozinho da frente, né? Achando que aquilo vai livrar ele de alguma coisa e etc e tal. Quem livra a gente é Jesus. Ele é o guardião da nossa vida. É Ele, somente Ele, mais ninguém. Somente Jesus Cristo, mais ninguém. Nós só precisamos de Cristo. Então, o sistema religioso de Sardes era assim. E talvez isso adentrou na igreja. Aí o Senhor realmente não queria que a igreja fosse dessa maneira. Olhe, nós precisamos colocar e propor dentro do nosso coração, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Tudo é Cristo, tá bom?
Tudo é por meio de Cristo, não há nada que a gente possa fazer sem Cristo. O poder de Deus vem sobre a nossa vida por meio de Cristo, a luz vem por meio de Cristo, a renovação vem por meio de Cristo, a cura vem por meio de Cristo, a força vem por meio de Cristo, o alimento é Cristo, a luz é Ele, Ele é o bom pastor, louvado seja Deus, que toma conta de suas ovelhas. É somente Cristo e mais ninguém. Só Cristo. E é por isso que o mundo nos odeia, porque a gente é exclusivo. Nós só somos Cristo e acabou-se. Nós só somos Cristo e acabou-se. Não existe outra coisa, nem ninguém, nem outro nome dado debaixo do céu, pelo qual as bênçãos de Deus venham jorrar na vida de alguém. É somente por meio de Jesus Cristo. E se você está aqui ouvindo esta palavra esta noite, é porque Deus queria que você ouvisse, e que você tomasse uma decisão também. Então, se há alguém aqui, em nosso meio, que ainda não confessou Jesus como Senhor e Salvador, a noite é essa, o dia é agora. E se você quiser receber Jesus como Senhor e Salvador, eu quero orar por você. Há alguém aqui que gostaria de confessar Jesus como Senhor e Salvador? Levanta sua mão que eu quero orar por você. Existe alguém? Louvado seja o nome do Senhor. Bendito seja Deus. Existe mais alguém que gostaria de fazer isso essa noite? Se houver, levante sua mão, eu quero fazer uma oração por você. Bendito seja o nome de Jesus. Venha para cá. Louvado seja o nome do Senhor. Toca nele aí. Por favor, venha para cá. Glória a Deus. Há mais alguém que gostaria de confirmar realmente sua fé no Senhor Jesus Cristo? Hoje é a noite que o Senhor resolveu salvar estas vidas. Bendito seja Deus por isso, não é? Louvado seja o nome do Senhor por isso. E nós nos alegramos, porque é o Senhor que opera estas maravilhas. Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Como é teu nome? Richard. E Gabriel, filho de Josival e Luciana. Glória a Deus. Nós vamos orar por eles. E eu quero que vocês orem repetindo esta oração, tá bom? Digam assim: Senhor meu Deus, nesta noite, eu confesso a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da minha vida. Perdoa todos os meus pecados e me conduz na vida eterna. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Agora eu vou orar por vocês. Querido Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Deus, eu te louvo e bendigo a Ti, pois o Senhor, ó Deus, foi o encontro destas almas e destes corações. Revelaste o Teu Filho, Senhor, e eles creram. Estão aqui diante de nós, confessando, Senhor, que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador de suas vidas. E eu rogo a Ti, que o Senhor, ó Deus, repouse sobre eles a Tua graça, que Teu Espírito Santo, ó Deus, os conduza e faça-os, ó Deus, perseverar neste caminho, Senhor. Ó Pai, que o Senhor possa, Senhor, livrá-los de toda investida do maligno, porque hoje, Senhor Deus da glória, o Senhor, ó Deus, transportou estas almas do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Bendito seja o Teu nome por isso, Pai. Eu rogo a Ti, ó Deus, que o Senhor faça, Senhor, com que a Sua bênção seja derramada sobre a vida deles, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Oh, glória a Deus. Paz do Senhor, seja bem-vindo, Richard. Pai do Senhor, que meu Deus abençoe. Louvado seja Deus. E eu peço que vocês orem por eles em nome de Jesus. Amém? Nosso Deus é grande. Eu quero aproveitar e chamar aqui Alexia. Alexia da Amazon.